Fala galera, beleza? Hoje nós vamos para as aulas sobre relé e vamos ver 7 tópicos em relação ao relé. Primeiro, o que é um relé? Segundo, como o relé funciona? Terceiro, vantagens e desvantagens de um relé. Quarto, as especificações de um relé. Quinto, as aplicações. Sexto, as interfaces para controle de um relé. E sétimo, os exemplos que iremos fazer com o Arduino utilizando o relé. Vamos à primeira, que é o que é o relé? Então vamos lá. Antes de mais nada, coloca aqui na tela o que é um relé. Relé, essa imagem que vocês estão vendo aí, é um relé típico, é um relé que vocês têm o costume de ver geralmente nessas aplicações com o Arduino. É um relé de 2 saídas NA/NF, a gente já vai ver o que é isso. Mas vamos para dentro dele. Tira a imagem aí. Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho, tá, de um relé. O que é um relé? Ele é um componente eletromecânico. O que isso quer dizer? É um componente que tem partes mecânicas e partes eletrônicas. Isso mesmo. E aqui eu tenho uma representação da parte mecânica dele. Como que ele funciona internamente? Ele é composto por alguns componentes. São eles: as lâminas, tá? Eu tenho lâminas e eu tenho, no caso desse desenho, é um relé de 2 estágios e eu tenho um relé aqui com uma haste móvel, ok? Uma haste ou uma lâmina móvel e 2 hastes fixas. Eu poderia também ter um relé de uma haste só. E tenho uma bobina e uma mola. Como é que isso funciona? Essa bobina, quando ela é energizada, quando eu coloco uma corrente aqui nos seus 2 terminais, ela gera um campo magnético que vai contrair, vai puxar essa lâmina para grudar aqui na bobina, fazendo com que essa haste encoste no outro contato, fechando o contato C. Ao desenergizar essa bobina, você solta a lâmina e a mola retorna, né, a haste para o outro contato, que era o contato normalmente fechado. Então, o processo mecânico é muito simples, ele funciona dessa forma. E aqui eu tenho uma simbologia dele. Na simbologia, neste caso, da representação do relé que eu estou apresentando para vocês, eu tenho um relé onde eu tenho os 2 terminais de ligação da bobina, que são esses caras aqui, e eu tenho os terminais de NF, que é um terminal normalmente fechado, né, que nós estamos representado aqui, que é no momento que você liga o circuito, o relé vai estar assim. Então, o circuito vai estar fechado do ponto A para o ponto B. Tenho o NA, que é o normalmente aberto, que quando você energizar, ele vai contrair a lâmina e fazer com que essa haste bata para o outro circuito. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Imagine o seguinte: eu quero fazer a ligação de uma lâmpada, tá, a partir de um interruptor. Então eu vou colocar aqui um interruptor aqui, né, vou colocar uma fonte, um interruptor, beleza? E vou colocar aqui uma determinada tensão, tá? Que eu vou ter aqui. Essa aqui é a minha fonte, ok? Onde eu estou ligando os meus 12 volts. Eu tenho a minha lâmpada. O que vai acontecer aqui? Esse circuito, como vocês podem ver, como que ele vai fazer para ligar essa lâmpada? No momento em que esta haste ela bater para o lado de cá, ela vai fluir a corrente, fazendo com que a lâmpada ligue. Então, num caso bem simples, bati a chave, energizei a bobina, a lâmina passou do ponto NF para o NA e fechou o circuito de ligação da lâmpada. Simples, né, beleza? Simples, né, galera? Vocês estão vendo que não tem complicação nenhuma utilizar o relé.
Agora vamos para as vantagens e desvantagens de utilizar um relé. Uma das grandes vantagens de utilizar o relé é você ter independência de controle. Como vocês podem ver aqui, eu tenho dois circuitos separados. Eu tenho um circuito de potência, né, para controle de uma determinada carga, e um circuito de controle. Então eu consigo ter independência dessas duas coisas. Isso leva a uma segunda vantagem, que é o isolamento do circuito, onde ao acionar uma determinada carga, eu não sofro com ruído. Isso acontece muito e quem está começando agora na área do desenvolvimento não se atenta em relação a separar os circuitos. O que é separar o circuito? O cara que vai controlar a lâmpada, do lado de lá, usa uma determinada fonte. Vamos dizer, está conectado no computador, está conectado na USB do computador. O lado de cá está sendo controlado, está sendo acionado não pela mesma fonte geradora da parte de controle. Está sendo gerado por uma outra fonte. Isso isola os circuitos. Isso impede de você ter muitos problemas de interferência. Sabe quando acontece do LCD ficar doido, ou às vezes o microcontrolador não consegue fazer o cálculo certo, ou reseta do nada? Muitas das vezes o problema está aqui, onde você usa o mesmo sistema de controle para o de acionamento. Mas isso a gente vai ver mais à frente em relação às práticas com o relé. Falando das vantagens, que eu já acabei de dizer, né, são essas duas. E as desvantagens? Existe desvantagem com o relé. Uma delas é que, por ele ser mecânico, existe desgaste físico. Então, a vida útil dele é menor se comparado com outro sistema de controle. Um outro detalhe em relação ao relé é que ele é um dispositivo lento. Então, para fazer controle de cargas lentas, vamos dizer, o próprio motor, é tranquilo. Agora, para você fazer algo que você precise ter uma taxa de abertura e fechamento alta, o relé não vai conseguir compensar. Vou dar um exemplo. Imagine que a gente já viu nas aulas de PWM, eu quero gerar um PWM com um relé. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir e fechar o relé várias vezes de forma muito rápida. Então, dependendo da frequência que eu abro e fecho esse relé, ele vai me dar uma saída de tensão, né, média. Esse relé ele não vai conseguir abrir e fechar na velocidade que eu preciso para gerar uma tensão de 3 volts, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não vai conseguir acompanhar o abrir e fechar. Eu vou ficar aqui, ó, batendo aqui, ó. Quanto mais rápido eu faço esse abrir e fechar, uma hora a parte mecânica aqui já não consegue ficar batendo, abrindo e fechando. Essa é uma das desvantagens. Então, essa questão de ser lento, a gente vai ver em algumas aplicações, principalmente quando a gente fizer a troca de utilização de transistor, de relés para transistor. A outra coisa é que ele é volumoso. Ele é um componente muitas vezes mais caro do que outros sistemas de controle. Quando eu falo outro sistema de controle, são sistemas transistorizados, que nós vamos ver em outras aulas. E ele é grande. Comparado com um transistor, ele é um componente volumoso e muitas vezes mais caro do que o transistor. Beleza? Vamos agora ver as especificações referente a quais detalhes eu preciso saber ou preciso ter cuidado para implementar um relé na minha aplicação. Vamos lá?